Olá, meu irmão, minha irmã, guardas civis metropolitanos. Nós estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Hoje apresentado por mim, Vilar, diretor de comunicação. E Evandro, seu presidente do seu Sindiguardas. E hoje temos muitos assuntos importantes para tratar. Evandro, a gente tem tido vários assuntos ruins, né? Coisas terríveis aí, perdas de colegas, né? Dificuldade com a administração. Mas, no meio de tudo isso, surgiu uma notícia muito interessante. O prefeito Bruno Covas aí sancionou uma lei de autoria do vereador Amaury, né? O vereador Amaury, para quem não conhece, inspetor Amaury da Guarda Civil Metropolitana, ele é suplente de vereador. Enquanto ele esteve lá na Câmara, ele conseguiu aprovar uma lei, apresentou um projeto de lei, conseguiu aprovar e foi sancionado. Foi sancionado pelo prefeito. Criando, o Vilar, a rua GCM Adriano de Souza Barbosa, um colega nosso que infelizmente nos deixou, né? Sim. É um rapaz jovem e nada mais que um reconhecimento pela categoria, além do reconhecimento do próprio guarda, Sim. É o reconhecimento da prefeitura e da Câmara Municipal da nossa atividade, que é perigosa, uma atividade de risco, onde vários amigos vêm tombando. Recentemente, como o Vilar falou, por causa dessa praga que vem assolando o Brasil e o mundo, mas especificamente o nosso amigo por motivo de violência, né? Infelizmente, né? Perdeu a vida simplesmente porque era guarda civil metropolitano. Né? Esse foi o motivo da perda da vida dele. E eu quero destacar aqui a importância disso. Nós tivemos uma e-mail, né? Com o nome da Daniele. Daniele também. A Daniele. Uma outra colega que faleceu no exercício da função. Exatamente. Né? E a importância de nós termos representação. Sim. Porque você vai se lembrar, tinha uma galeria, num dos prédios que sediou o Comando Geral, sim, havia uma galeria daqueles que perderam a vida em serviço. Né? Tombaram na defesa da população paulistana. Sem dúvida. Mas a população não tomou conhecimento disso. Né? Apareceu uma notinha no jornal lá, né? Mas o reconhecimento que a cidade dá para os seus heróis, né? As ruas, as praças, né? Para aqueles GCM, infelizmente, não houve destaque. A representação na Câmara Municipal, nós conseguimos valorizar aí um excelente profissional que nós perdemos. Sim. Né? Então tá de parabéns. E foi graças, né, o Amaury, que ocupou durante alguns meses, sim, a vereança, né? Sim. E no pouco tempo que ele ficou, ele colaborou muito com a Guarda Civil Metropolitana. Sim. Com os profissionais da Guarda Civil Metropolitana. Tá de parabéns, a gente bate tanto no prefeito, né? Então vamos elogiar também o prefeito por esse ato. Prefeito, obrigado por esse gesto. Acho que talvez comece a equilibrar algumas coisas que o prefeito falou no meio do caminho ali, uns gracejos, mas começa a zerar a conta, talvez, né? Não tem problema, a gente está disposto a lutar pela categoria. Desde que não reconheça, né? Sem dúvida. É o caso. Vilar, o sindicato, como já foi falado em outros programas, desde o início da pandemia, ou até antes, né, da decretação do decreto emergencial meio redundante, vem oficiando e pedindo, tanto do Comando da Guarda quanto da Secretaria, medidas de proteção ao trabalhador. Proteger a saúde, proteger a vida. Foram mais de 200 ofícios, né? E, recentemente, né, tivemos uma resposta muito, muito lastimável do Comando da Guarda, que nós pedimos as cópias. Olha só, senhores. Pedimos cópias, o acesso aos POPs que foram editados recentemente. A gente fazer um estudo, uma análise, apontar sugestões de correções, né? Sim. Ver se está bom, se atende às necessidades dos trabalhadores. E esse último ofício que veio chega a ser estarrecedor para nós, porque a gente ficou abobalhado com a resposta do comando, que eu vou pedir para você dar uma lidinha, Vilar, porque chega a ser até engraçado. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vou contar essa piada aí. O ofício que nós enviamos foi o ofício 182, Sindiguardas, né? Então vem lá a parte de todo ofício, cordialmente, incumbina a senhora comandante da Guarda Civil Metropolitana de informar que os procedimentos operacionais padrão que foram instituídos pela Portaria 16 SMSU estão disponíveis na intranet no seguinte endereço. Então, veja bem, para quem não conhece, quando você vai acessar alguma coisa da prefeitura, você acessa pela internet,
que é uma rede global. Qualquer pessoa pode acessar. Agora, a intranet é um sistema fechado. Você só pode acessar através das máquinas da prefeitura, que é justamente para que uma pessoa, né, que o sindicato não vá lá e pegue um documento que vá comprometer o prefeito, vai comprometer a gestão da secretaria, sigilo, né, e expor esse documento para a imprensa. Então, por isso que ele tem um controle interno. Ele é tratado na intranet, né? Então, assim, é a mesma coisa de você vai fazer uma abordagem, aí você fala para o cidadão, seu documento, ele fala, tá na minha casa, pega lá. Mas peraí, mas eu não posso entrar na sua casa. Mas tá na minha casa, você vai ter que pegar lá. Para ter acesso ao documento, você vai ter que entrar na minha casa. A resposta do comando foi mais ou menos essa, né? E assim, a gente precisa esclarecer que o escalonamento de coisas, o primeiro passo da nossa questionamento, das nossas queixas, é o ofício. Sim. A gente vai lá, detectamos um problema, oficiamos a administração. É o primeiro passo. Se a resposta é insatisfatória, nós somos obrigados a caminhar para outros passos. Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério Judiciário. Público. Judiciário aqui em São Paulo está difícil, mas, mas... né, o Judiciário e até a imprensa, né? Então nós estamos num ano de eleição, né? Sim. Um ano que os telhados são mais de vidros do que mais nunca. frágeis do que nunca, né? De cristal. Transparentes, não é nem de vidro, é de cristal. cristal. Então, quando a gente recebe uma resposta dessa ordem aqui, a gente fica pensando em qual a pedra que esse telhado deseja receber, né? Porque nós não temos acesso à intranet. Então, a pessoa que respondeu isso aqui, né, devia ter perguntado. O que significa intranet? Vamos fazer uma análise da etimologia da palavra, né? Coisa toda. Intra, é do grego. Se eu estiver enganado, pode corrigir grego, do latim, não é importante. Caras, né? É interno, Sim. é algo interno. Net deve vir do anglo-saxão, né? Rede. Não, net é rede. Rede interna. Não é rede externa. Então, quem tem acesso é o comando da guarda, é a secretaria, não o sindicato. Agora, da onde que a pessoa tirou fez esse texto, tirou essa grande ideia mirabolante, eu não sei. Realmente, acho que ela quer tirar o teto de vidro e deixar sem teto, viu? A impressão é essa. É só jogar pedra e cair direto na cabeça. Em ano de eleição, eu acho que estão trabalhando contra o prefeito que colocou você nesse cargo, viu? É a impressão que eu tenho. Vocês estão escolhendo quais as pedras nós vamos atacar, né? Porque a gente está pedindo, não é nada absurdo. Tem a lei de transparência, que ela garante o acesso a informações, que não tem o sigilo, segurança de Estado, que não é o caso. Sim. O POP é de interesse do trabalhador, nosso, do sindicato. Sem dúvida. Aí a pessoa me dá uma resposta dessa, é lastimável. Olha, é triste. É triste. E a pessoa às vezes ganha uma gratificação, né? Para pensar, para dar resposta. Gordinha, né? Gordinha, né? Mas vamos lá, né? Vamos para o próximo assunto. Evandro, nós vamos falar de um outro assunto que nós já tínhamos tratado no último programa, que é essa aberração aí do Sindicato Nacional, né? Então, nós conseguimos dar um passo no sentido de dar uma brecada nesse devaneio de algumas pessoas aí, né? E você vai falar aí o que a justiça, não nós, mas a justiça encaminhou aí. Vou te dar em primeira mão aqui. Vilar, a nossa briga não é contra entidade A, entidade B, não é isso. A gente está há muito tempo, o Sindicato de São Paulo, como o Vilar falou no outro programa, nós estamos tentando organizar a categoria, a representação da categoria, né? Seja em âmbito municipal, estadual, federal, que é a FenaGuardas. Sim. A FenaGuardas, Vilar, eu brinco muito que nós estamos atrasados, né, na criação dela em 30 anos. A FenaGuardas foi criada em 2018, 31 de janeiro de 2018, que ela foi criada com 6 sindicatos. A gente está atrasado décadas, porque se a gente comparar com as outras entidades, os outros sindicatos de segurança pública, né, das polícias, eles já estão mais de 20, 30 anos de existência de trabalho constante, permanente em Brasília. Sim. E a demonstração é a situação deles. Eu uso de novo os agentes penitenciários como referência. Eles não estavam no artigo 144, eles fundaram uma federação há mais de 10 anos, estavam constantemente em Brasília, os sindicatos se uniram em federação e conseguiram virar o Polícia Penal. Sim. E estamos tentando fazer isso. A gente foi pego de surpresa, dentro do Diário Oficial da União, por acaso, um edital de convocação para a eleição de um sindicato nacional. Sim.
E como foi explicado anteriormente, se a estrutura sindical é composta de sindicatos, federações e confederação. E alguém quer criar um sindicato nacional. E virou essa bagunça. E nos obrigou, assim como os demais sindicatos, a recorrer à justiça. Sim. Entramos com uma ação e tivemos uma decisão favorável do desembargador, eu vou ler o nome dele aqui, que é um nome meio comprido, né? É o desembargador Gifon Ferreira, né, do TJ de São Paulo, no qual ele suspendeu essa eleição desse sindicato e ainda ele fez umas observações interessantes, pertinentes, que eu acho muito boa eu fazer uma leitura aqui rápida, né? Para deixar bem especificado, que isso não é, o que eu tô falando não é uma opinião minha, presidente de guardas, não é a opinião do Vilar, que é o diretor do Sindiguardas, e sim o entendimento... O parecer do desembargador. Do desembargador, que leu. Ele discorre aqui, né, sobre a fundamentação dele para chegar nessa decisão, e ele fala o seguinte aqui, ó. É inviável que a eleição ocorra em somente um município por apenas 1 hora e durante a pandemia de um sindicato de abrangência nacional, que seria na cidade de Franco da Rocha. Ele deve ter tido aquela mesma estranheza que nós tivemos. Claro, ele deve ter olhado lá e falado, o que é isso? Que aberração que é essa, né? Sim. Mas aí ele continua também discorrendo vários tópicos aqui, e ainda ele fala, olha, o edital publicado pelo insurgido, né, que é a pessoa que estava querendo fazer a eleição, né, tá tendo os devaneios, né, sim, está em desconformidade com a determinação do juízo de primeiro grau. Aquele que concedeu lá o processo para eles... Para ele tocar a eleição do sindicato, né, de primeiro grau, que mandou a oportunização de respostas por eventuais interessados. Sim. Ou seja, matou ali. O juiz falou, olha, não deram chance para quem está interessado participar. Sim. Certo? O sindicato está há vários anos, o desembargador que está falando, está há vários anos sem atividades, desde 2011. Alguém criou lá uma empresinha lá, vamos CNPJ, chamar assim, né? O CNPJ e jogou lá. Ficou lá para trás. Até porque, como o Vilar falou, lá em 2011 não tínhamos nenhuma representação de âmbito nacional. Não fizeram nada na época. Nada. Pelo que medida de mor, ele usa mor, né, que é aquela palavra de pessoal velho, né? Juridiquês. De mor, maior cautela, será a mantença da nomeação. Diante disso, fica suspenso o edital feito e publicado pelo recorrido, que é a pessoa que pagou para publicar no Diário Oficial da União. Vai ter que refazer. Vai ter que refazer de novo, fazer nova publicação, mas está suspenso, né? Nesse momento não é quem fazer. Sim. Está suspenso. Então, em um outro momento oportuno, né? E que fique cumprindo, né, a decisão. E provavelmente cumprindo o próprio estatuto deles. O próprio estatuto deles, né? Então. E o bom senso. Né? Se a pessoa quer criar uma entidade de âmbito nacional, aí eu vou dar como exemplo a Finaguardas. Foi feita a publicação com 45 dias de antecedência, foi divulgado porque a federação é composta de pessoas, Sim. É composta de sindicatos. Sim. Foi dado amplo conhecimento para todos os sindicatos, né, que possuíam, à época, carta sindical, que é um registro no antigo Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Fazenda. Cumprimento da lei. Da legislação. Foi dado amplo conhecimento, tanto que compareceram mais de 6 sindicatos na época da fundação, só que só foram 6 acolhidos por causa da legislação que ela determina a obrigatoriedade de alguns critérios lá, de ter autorização do estatuto, assembleia, Sim. ter a carta sindical, mas vieram na época, se eu não estiver enganado, me corrija, acho que foram 9 sindicatos, mas só conseguimos criar com 6. Hoje tem mais, hoje estamos com 17, 18 sindicatos da federação. Aí me vem alguém com um devaneio, vou criar um sindicato nacional, onde a eleição vai ser por 1 hora, em uma cidade distante de onde é a pseudo-sede, e de âmbito nacional. E está aqui a decisão, para quem quiser ver, a gente vai disponibilizar no desembargador do TJ, a gente vai colocar no site do sindicato, para quem quiser, e o descumprimento de decisão judicial é crime, né? Então, se a pessoa vai tentar recorrer, lógico, mas descumprir decisão judicial é crime, tem as devidas responsabilidades, tanto penal, administrativa e civil, né? Sem dúvida. Mas... Só transtorno, né? Só transtorno para a categoria, para as entidades, a gente podia estar perdendo tempo, não é perdendo tempo, né? Podia estar direcionando energia para outra coisa, né? Então, foi necessário. Mais útil para a categoria. Mas é um passo para a organização da representação de trabalhadores, que, de novo,
estamos atrasados mais de 3 décadas. Sim. Evandro, vamos tratar de um outro assunto importantíssimo nesse momento de pandemia, né? Então, nós estamos lutando aqui, oficiamos a prefeitura, fomos até o judiciário para que fossem tomadas medidas com relação aos policiais da Guarda Civil Metropolitana. São linhas de frente, né? Os policiais são a linha de frente, assim como a saúde, assistente social, o serviço funerário, previsto no decreto 59.283 aí de 2020, né? Sim. Por esse motivo, nós estamos tendo as nossas férias suspensas, né? Canceladas, bem dizer, às vezes, né? Porque esse ano não vai ter férias para ninguém, né? Vai ser difícil, né? É difícil. E nessa ação aí do sindicato, né? O sindicato visitou o vereador aqui, o vereador Ricardo Teixeira, né? Propondo algumas alterações. Fala pra gente um pouquinho dessas alterações. Bem, Vilar, foram várias demandas, na verdade. Foram 4 demandas que a gente considerou as mais urgentes. Nós temos muitas demandas, né? Mas nesse momento, com relação ao Covid, nós pedimos o que para o vereador? Fazer o apoio, né? Nos auxiliar a uma minuta de decreto que o sindicato já encaminhou para o prefeito, já está no gabinete do prefeito, que é alterando o decreto 59.283, né? Que decretou o estado emergencial. O que nós estamos pedindo ali, essencialmente, na alteração desse decreto? Que o pessoal, os policiais da Guarda Civil Metropolitana, que eles estão se afastando de licença médica em virtude do Covid, que são 2 situações, né, que as pessoas se afastam. Ou porque ele mesmo foi contaminado e está tendo sintomas da doença, ou porque ele convive com alguém que foi constatado o Covid e tem que ficar no isolamento. É um risco de transmissão. Então, o que está acontecendo? O COGES, na questão do convivente que está com Covid, ele normalmente estão indeferindo as licenças. E aí o GCM, o policial da Guarda Civil, fica com falta. Em alguns casos, vira até o processo por mais de 30 dias, né? Sem dúvida. De faltas, isso não pode acontecer. Até porque é uma imposição da autoridade médica ou da vigilância sanitária. E, como eu falei, o COGES ele indefere. No caso do guarda que é contagiado e apresenta sintomas, eles estão considerando licença médica comum, que causa prejuízo na carreira Sem dúvida. do servidor. Isso é injusto. Por quê? Porque o próprio decreto elencou os guardas civis metropolitanos, assim como outros profissionais da saúde, serviço funerário e assistência social, como atividades essenciais ao combate do Covid. Sim. Né? E não bastando isso, a Lei Federal 14.023, que foi sancionada recentemente, a qual os diretores do sindicato, né, através da federação, brigamos muito para serem incluídos, reconhecidos guardas municipais como atividades essenciais, ela trata a gente como operadores do enfrentamento. Sim. Então, se essas pessoas estão em enfrentamento, a chance de ela pegar, de se contagiar na atividade, no exercício, na ocupação dele, é muito maior. Sem dúvida. Nós tivemos casos aí, citar de novo, da amiga Daisy, que faleceu, morreu o pai, morreu a mãe, o Silvério, pai e mãe, né? Com certeza foi em virtude da atividade dos filhos, que levaram o vírus para casa. E o COGES, ele fala, olha, tem que comprovar um nexo causal. O nexo causal, além de fático, que é pelo exercício, já está previsto no próprio decreto do prefeito e na lei federal. Sim. É a mesma coisa que a gente fala, olha, o cara tomou um tiro na guerra, mas não foi por causa da guerra. Não, foi por causa do quê? Você não teve sorte. Você não teve sorte, não tem nexo causal. Claro que tem nexo causal. Será que esse perito que está vendo isso aí não tem a sensibilidade? Exatamente. E aí estão usando como referência. Mergulhador da Petrobras sofre uma embolia e fala, Não foi por causa da profissão, não. Foi por causa do quê, então? O seu pulmão é fraquinho. Né? Eu não entendo esses técnicos, os caras devem ver, perdão, para no mundo de Bob. Fica naquele triciclo viajando na imaginação. Sim. Não tem lógica. Então nós mandamos esse decreto para o prefeito, pedimos que seja reconhecida essa doença ocupacional, sim, tanto para o contaminado quanto no caso do convivente que é contaminado. Sem dúvida. E o vereador Ricardo Teixeira, através do seu gabinete, mostrou muito interesse em nos ajudar. Ele reconheceu de fato, né, essa
essa peculiaridade da nossa categoria e das demais, como eu citei, e ele vai se empenhar para a gente fazer a mudança do texto do decreto, que é a minuta que o sindicato apresentou, né? A gente criou essa minuta aqui, porque são muitas reclamações, Sim. e a gente compilou, e realmente é fato, e vamos ver se a gente caminha isso aí. Estamos contando lá com o apoio do vereador, e assim com demais vereadores. Espero que os vereadores que estejam vendo isso aqui entendam a realidade nossa. Sim. Eu acho que é humanitária essa questão. Uma outra questão que nós levamos para eles lá, que também está relacionada, é com relação ao pessoal do grupo de risco. Os policiais da Guarda Civil, que deve ser em torno de 700, a gente não tem certeza, porque o comando não passa informação. Está na intranet. Está na intranet. Vamos entrar na intranet lá que a gente consegue. Só eles conseguem isso aí. Sim. E qual que é o pedido? Que o pessoal nosso do grupo de risco seja colocado em duas situações possíveis. Nós sugerimos, né? Nós não falamos, quero aquilo. Sim. Nós estamos dando sugestões. Que sejam colocados em teletrabalho ou que usem essas pessoas uma reserva técnica, numa prontidão, para poupá-los do risco, que eles estão correndo risco de vida, Vilar. As pessoas não estão entendendo. Nós tivemos mais de 20 colegas que faleceram. 8 confirmados por causa do Covid. Os demais, a suspeita que não tem testagem, é o pandemônio que a gente está vivendo, né? A administração está trocando, assim, perder o policial por algum período para perdê-lo para sempre, né? Perder o profissional para cumprir as famigeradas ordens de serviço que não param, que não podem parar, mas a vida do cara pode cessar. Então, nesse quesito em específico aí, as ordens de serviço não podem parar, nosso efetivo está extremamente defasado, né? Nós fomos comparar com outras guardas, se nós formos comparar, fazer uma análise com base no previsto na Lei 13.022, nós poderíamos estar com mais de 20 mil guardas. 22 mil, se eu tiver 22 mil, né? Alguma coisa assim, do efetivo, né? E o último concurso foi da época do Haddad ainda. Tudo bem que essa gestão chamou aqueles remanescentes daquele concurso, né? Mas havia previsão de mais um concurso. Sim. Então, esse concurso, essa previsão, a documentação estava tramitando internamente, né? E, se eu não me engano, já tinha até verba prevista para isso, né? Tinha verba prevista, estava autorizado o prefeito, e eu não sei o porquê, e ficou encavalado, travou na Secretaria de Finanças desde agosto de 2019. Sim. Parou de vez ali. Aí pedimos lá para a assessoria do vereador que nosso ponto de vista, como isso é um ato administrativo muito anterior à pandemia e anterior à Lei 173, Lei Complementar 173, que fez o congelamento, né? Sim, de gastos, né? De gastos para o servidor público, esse concurso ele pode plenamente caminhar. Sem dúvida. Porque a lei não vai retroagir para prejudicar um ato anterior da própria administração pública. Sim. É interesse da administração. Porque se a gente não contratar essas 1.000 pessoas, o que vai acontecer? Em 2022, 2023, em virtude da idade avançada nossa, eu creio, Vilar, que a gente vai chegar em torno de 5.200 guardas municipais. Sem falar que desses 5.200, muitos terão problemas de saúde e vão ficar de licença médica. Sem dúvida. E a atividade de fim da guarda não vai existir. Vai ficar raro ver um guarda civil trabalhando na rua. Então, essas 1.000 pessoas não é nem aumentar efetivo. Minimamente repor. Minimamente. Mesmo assim, acho que não repõe. Vai ficar aquém do que seria necessário. Mas é um pedido que nós fizemos para o vereador Ricardo Teixeira, que eles vão dar encaminhamento, vão fazer a gestão junto com o prefeito para tentar prosseguir nesse próprio ato da própria administração, né? A gente vai continuar cobrando isso daí dele e de outros vereadores, né? E do próprio prefeito, né? Sim. Já foi protocolado os ofícios para o próprio gabinete do Bruno Covas. Vamos cobrar. Com certeza. Seja da maneira mais amigável possível, né? Discutindo, né? Oficiando, ou, em ano de eleição, se preparem para o Sindiguarda São Paulo. Né? Telhado de vidro. Telhado de cristal. De cristal, né? Estamos inaugurando um novo quadro do programa Fique por Dentro. É um incentivo à cultura dos nossos profissionais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e das guardas municipais de todo o Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber meu amigo pessoal Marcos Silva, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui no programa Fique por Dentro. É um programa que eu assisto semanalmente, né, e que nos ajuda muito a
aqui na nossa carreira da Guarda Civil ter informações, né, sobre a nossa profissão, né? Muito bom mesmo. Legal. Me fala um pouco aqui do Capoeira Liberdade, esse livro magnífico aqui que eu tive a oportunidade de ler, gostei demais. Uma leitura muito simples, muito rica, aprendi muito, obrigado. Mas fala um pouquinho do livro. O livro Capoeira Liberdade veio para preencher a nossa lacuna histórica, né? Que pouco se falou sobre o negro, sobre o racismo, né? E sobre a escravidão, né? Nós vivemos no Brasil, um país que nós sofremos muito com a escravidão, quase 400 anos de escravidão, e os reflexos da escravidão chegam até os nossos dias, até hoje, a nossa sociedade, né? Sim. E agora me explica um pouquinho. Por que o estado da Bahia e as cidades de Canudos, que todo mundo conhece aí por causa dos filmes, da literatura obrigatória, e o Ranchão Riachão do Jacuípe. Me fala um pouco por que esse cenário no estado da Bahia, dessas cidades. Eu visitei algumas vezes a Bahia, né? E me inspirou muito colocar essas cidades que são dos meus antepassados, né? E contar essa história que a Bahia, ela faz parte da história do Brasil, né? Não tem como nós falarmos de Brasil e não falarmos da Bahia, né? Verdade. E aqui eu vejo assim que os personagens são muito ricos, né? Você fez uma construção de personagens fortes ali. Como que foi a construção desse personagem tão rico aí, Maria Angélica? Você se inspirou em alguém? Eu me inspirei, assim, nas mulheres, né, que a gente vê no dia a dia, né? As mulheres da minha família, minhas tias, minha avó, né? E de outras mulheres que a gente vê na nossa comunidade que são fortes, né? Que são sempre ali, linha de frente, né, dos seus lares. E eu vejo aqui que a gente abre toda uma discussão do Capoeira Liberdade, tem todo um cunho político que você retratou. Isso é real, porque algumas coisas assim eu até pesquisei. Eu não sabia que, por exemplo, a capoeira tinha uma lei que proibia, então ela foi marginalizada por muitos anos. Como foi a construção disso? Os fatos aqui que você retrata político, de fato eles aconteceram, não? Então eu fiz uma história, né, fictícia, né, para passar dentro desses fatos históricos que aconteceram no Brasil, né? Como falei antes, né, o Brasil foi um país que nós tivemos quase 400 anos de escravidão, né? Dezenas de nações africanas vieram dentro dos navios negreiros para o nosso Brasil para serem escravizados aqui. E o negro, naquela situação, ele ficou ali sendo naquela opressão. Aí que surge a capoeira, né? Que ele, mesmo um negro amarrado, desnutrido, torturado, ele conseguiu desenvolver uma luta, um sistema de luta que conseguiu possibilitar a ele a conquista da sua liberdade, né? Liberdade essa que o povo negro, né, luta até os dias atuais, né? Contra o racismo, o preconceito. Sim, e isso eu também observo bastante aqui. O teu livro ele é muito atual, porque ele aborda essa questão da mulher, da Maria Angélica que a gente falou agora há pouco, e dos personagens ali, né? De você ver ali a evolução da capoeira, como ela foi marginalizada. Me explica aí como é que foi construir dois personagens extraordinários, como o Sombra e o Tigre, essa relação deles, e são heróis ali no livro, que prende ali o leitor o tempo todo. E como que é desenvolver dois personagens tão maravilhosos? Assim, eu vi a capoeira em diversos estados do nosso Brasil, né? E fiz um Frankenstein ali, fui pegando qualidades técnicas de várias pessoas que eu observei, mestres, no nosso Brasilzão, né? E construí esses dois personagens fortes, né? Que aqui no livro eles vão lutar pela liberdade, né? Sensacional. E eu vejo você falando assim, olha, da capoeira, você luta? Sim, eu luto. Eu faço capoeira desde o ano de 1996, né? E logo espero me formar professor, né? Tem que parar um pouquinho com as DEAC, né? Com as horas extra, pra me formar professor, mas vamos embora, né? Desde 96 você luta capoeira? 96. Gente, eu nem tava na guarda nessa época, viu? Eu nem sabia o que era isso. 96 você luta? Eu vejo no livro também toda uma busca para que ela seja realmente reconhecida como uma luta marcial, uma arte marcial. Isso hoje já é reconhecido? Sim, a capoeira é a nossa arte marcial 100% brasileira. O presidente da República, Getúlio Vargas, ele junto com o mestre Bimba, que foi um dos maiores mestres de capoeira do Brasil, lá na Bahia, ele deu o discurso dele, o Getúlio Vargas, falando que a nossa arte marcial 100% brasileira é a capoeira, né? Que foi criada aqui no nosso Brasilzão, né?
Existe federação, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, ela pode ser uma modalidade olímpica ou não? Sim, a capoeira existe Federação Paulista, Confederação Brasileira, né? Tem vários campeonatos mundiais. A capoeira está presente em mais de 150 países e o pessoal está lutando para ela se tornar uma modalidade olímpica, né? Porque ela já está preenchendo esses requisitos para ser uma modalidade olímpica. Nossa, sensacional. E dentro disso, de escrever um livro e tal, quero ler o Capoeira Liberdade aqui. Como é que eu faço para adquirir o livro? Então aqui embaixo vai estar passando aqui, tem o site, né, da livraria Paco Belo, né, que entrega em todo o Brasil, e tem também esse número de WhatsApp, que também nós estaremos entregando em todo o Brasil com frete grátis para vocês. Sensacional. Me diz uma coisa, eu quero ali escrever um livro, estou começando agora. Qual que é o recado que você dá aí pro leitor, aí pro guarda civil, pro guarda municipal que quer fazer um livro? Qual o caminho aí, a sugestão que você dá? O caminho que eu deixo para todos, né, é que todos nós temos ideias maravilhosas durante o dia, só que um grande erro que todos nós cometemos é não anotarmos as nossas ideias. E hoje em dia a gente tem uma facilidade, todo mundo tem smartphone, dá para gravar, teve uma ideia bacana, então teve todo aquele nosso esforço mental, se nós não anotarmos, na correria do nosso dia a dia a gente perde. Então uma dica que eu dou é a pessoa já tá com aquele foco, seja poema, o livro vai ser sobre poema ou sobre um outro determinado assunto, teve aquela ideia, vai lá, anota, não perde esse esforço mental, né? Que senão vai embora. A gente aqui no nosso bate-papo, que já está se encerrando aí, eu vejo aqui que eu gostaria de tocar com você de novo, que o livro é bem atual, essa questão do racismo. Você teria alguma mensagem, alguma coisa para falar para os nossos ouvintes aí dessa questão? O livro Capoeira Liberdade, ele é um livro assim para toda a família, né? Desde a criança ao adulto. E é um livro que vai ajudar nos ajuda a entendermos essa grande problemática do racismo e do preconceito, que é uma questão tão latente, tanto Sim. mundial e aqui no Brasil, né? Que temos muitas vezes aquele racismo velado, tudo, e o livro Capoeira Liberdade vai ajudar a nós a termos esse conhecimento, né? Porque o conhecimento ele é libertador, né? A educação, a cultura é o caminho que nós temos para termos uma melhor sociedade e para o nosso Brasil continuar avançando, né? Sim, eu vejo que algumas artes marciais, eles têm tudo também um cunho de ação social. A capoeira tem alguma ação nesse sentido? Por exemplo, eu tenho meu filho pequeno, ou eu mesmo, aqui cinquentão, quero aprender essa arte marcial. Qual que seria o conselho, o caminho que você dá aí para as pessoas? No Brasil, a gente, né, nós somos o país da capoeira, nós temos excelentes escolas, academias de capoeira, então eu aconselho você ir numa academia próxima à sua casa, fazer uma aula lá, né, para ver se você se adapta, né, e a capoeira desde uma criança de 8 a 100 anos, né, não tem idade, né, para capoeira, né, e a capoeira, ela vai muito além da luta, né, lá a gente vai aprender a cultura, vamos aprender a cantar, tocar instrumentos, né, e vamos além de uma grande interação social, né? Vou fazer minha última pergunta. Qual que é essa relação da arte, da luta com a música, né? Porque você tem ali o berimbau, aquela coisa toda. Como é que se desenvolve isso? Você que aí é um lutador aí dessa arte marcial, capoeira aí totalmente brasileira. A música na capoeira, ela tem um papel fundamental porque o capoeirista, ele usava a música para disfarçar que ele estava treinando. Então, por exemplo, se ele estava ali na senzala treinando, sempre ficava um capoeirista ali com um berimbau. Então, quando se aproximava o capataz, lá, o capitão do mato, ele mudava o toque do berimbau. Então, todo mundo que estava treinando os golpes se ligava e começava a dançar. Então, o cara olhava, pá, estão dançando. E quando a capoeira foi proibida também na rua, por lei, de fazer, né, que quem fosse pego fazendo a capoeira, né, exercícios de agilidade e destreza, né, que era na lei falado como capoeiragem, também era preso. Então, sempre ficava alguém atento no berimbau. Então, quando vinha a guarda se aproximando, ele mudava o toque do berimbau. Então, os capoeiristas que estavam treinando os golpes mortais lá deles, os golpes poderosos, eles mudavam para dança e disfarçava tanto para eles continuarem treinando, né? E tá viva até hoje, né, a capoeira, né? Apesar de tudo que ela sofreu, ela tá viva e forte
até hoje, né? No Brasil e no mundo. Então, para a gente encerrar, qual o recado final que você dá aí para os guardas civis metropolitanos da nossa corporação e os guardas municipais de todo o Brasil? Eu quero dar um recado, eu quero falar parabéns a toda a Guarda Municipal de São Paulo e de todo o nosso Brasil pelo excelente trabalho que vocês fazem. A Guarda Municipal realmente é uma polícia do futuro, uma polícia comunitária, né? E convido todos os guardas municipais do Brasil a lerem o Capoeira e a Liberdade, né? Que é um livro que vai nos ajudar, assim, até no nosso próprio dia a dia do nosso trabalho na Guarda Civil. Eu esqueci de fazer uma pergunta, Marcos. Eu quero o segundo volume. Como é que eu quero ler mais? Você tem um projeto aí para uma segunda etapa? A continuação do livro já está no forno, né? O pedido de todos os leitores do Brasil todo é unânime, todo mundo quer que eu continue a história, então já está no forno, já está preparando. Só todo mundo tem um pouquinho mais de paciência aí, mas logo logo vai estar a sequência aí para todos nós estarmos vendo. Tá ficando rico com o livro? Você falou o Brasil inteiro, tá vendendo bastante? tá dando pra ficar rico ou não? O custo é um pouco alto, né, para baixa tiragem, né? Não, brincadeiras à parte, a gente sabe o quanto é difícil escrever um livro no Brasil e é sensacional. Meus amigos, leiam Capoeira Liberdade, do meu amigo Marcos Silva, e deixamos aí um abraço a todos. Semana que vem tem mais.